Fundamentalmente é acompanhar os investimentos que estão sendo feitos aqui pela Prefeitura no regime próprio. Não sei se todo mundo aqui sabe o que é o regime próprio, mas é uma aposentadoria futura que a gente vai ter, né? Então, todo mês, parte do nosso salário, nós que somos servidores, parte do nosso salário, ele vai para o Instituto, parte a Prefeitura complementa, esse dinheiro é investido para quando a gente aposentar no futuro, para a gente não depender só do INSS. Toda hora a gente olha na televisão, vê o que? INSS dobrado, não sei quanto, tal. Então, hoje o nosso trabalho é esse. E o próprio governo incentiva muito a criação de regimes próprios, dessa previdência municipal, porque tem um problema muito grande lá. Ele tem um rombo na previdência do governo federal muito grande. Então ele faz o que ele fala? Prefeitura, cuide da sua previdência, cuide aqui da aposentadoria dos seus servidores, porque a gente tem um problema aqui, a gente está passando esse problema para vocês. É basicamente isso que a gente faz. E o governo federal, ele estabelece uma série de regras, aquilo que a gente pode fazer, o que não pode fazer. Por favor, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer com esse dinheiro? Né? Será que a gente pode pegar esse dinheiro aqui, por exemplo, e fazer uma construção aqui no município? Não pode. Será que a gente pode pegar esse dinheiro aqui e servir como empréstimo para os servidores da prefeitura? Não pode. Será que a gente não podia ceder esse dinheiro aqui, que hoje está na casa aí dos 15 milhões, se não me engano, alguma coisa do Rio, e passar para a Secretaria de Educação para abrir uma escola? Não pode. Então, existe uma série de limitações em relação a esses recursos aqui, que a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode perguntar. É uma novidade, acredito, para muita gente. Eu ouvi falar sobre isso aqui, sobre economia e tal. A gente vai tentar fazer isso da maneira mais rápida e da maneira mais fácil possível para vocês entenderem. A Patrícia, ela é economista da Imadeira, responsável por toda essa de economia e tal. E antes da gente começar, só para a gente entender, mas Renan, você vai falar de economia, mas o que tem a ver aí? Às vezes eu vejo o dólar, né? O dólar aumentou, o dólar baixou, mas isso vai interferir na gente aqui, direto? Vai. Ah, a China aumentou a produção, diminuiu a produção, será que isso vai aumentar? Isso vai interferir na gente direto aqui? Vai. E eu vou provar como. Imagina o seguinte, imagina que o dólar aumentou, como a gente está vendo na televisão sempre, né? Aí o caminhão que a gente compra aqui no Brasil, as peças todas elas vêm lá de fora, são importadas, né? O caminhão da Mercedes. Eu sempre dou esse exemplo que fica muito fácil de a gente entender. Esse caminhão, a peça vem lá de fora, quando o dólar aumenta, a peça do caminhão, ela aumenta também, porque ela é em dólar, ela aumentou, né? Aí esse caminhão vem aqui, ele é montado lá em Manaus, na Zona Franca de Manaus. Então quando ele sai da Zona Franca de Manaus, lá da montadora, ele sai com um preço mais caro. Então ele vai para a concessionária por um preço mais caro. Quando a gente vai na concessionária comprar o caminhão, automaticamente esse caminhão também está mais caro. E a gente está comprando para quê? Para fazer frete. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que aumentar também o preço que eu estou cobrando no frete. Porque senão eu não vou conseguir pagar as parcelas do caminhão. Quando eu estou cobrando um preço mais alto pelo frete, eu estou fazendo aqui um frete de cebola, por exemplo. Pego cebola no canto, levo cebola para o outro. Eu vou ter que aumentar o valor desse frete, porque o caminhão vai estar mais caro. Quando eu aumento o valor do frete, o que vai acontecer com a cebola? Está caro. A cebola vai encarecer. Então quando a gente for no supermercado aqui na esquina comprar cebola, ela vai estar mais cara. E por quê? Porque o dólar aumentou. Olha só que distância. A cebola está cara de uma moeda dos Estados Unidos, dólar. Como é que pode, né? E a gente consegue perceber que vai impactar diretamente aqui na gente. Às vezes a gente não tem noção de coisas que acontecem, como a gente está ouvindo aí, a taxa de juros subiu, a taxa de juros desceu, ficou mais fácil para financiar a casa, ficou mais fácil para financiar o carro. Isso vai impactar a gente direto aqui, vai impactar diretamente nos nossos investimentos. Porque os nossos investimentos, eles seguem esses indicadores financeiros, que é o que a gente vai tentar mostrar da melhor maneira para vocês aqui hoje. Se tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade, perguntem para mim, perguntem para a Patrícia, que é expert no assunto, enfim. E é isso, não existe pergunta burra, porque essa aqui é a nossa praia, né? Que eu falo, às vezes a pessoa fica com medo de perguntar, mas tem certeza que vai ser a dúvida de todo mundo também. Então, se tiver dúvida, por favor, podem perguntar. Bom, primeiro eu quero agradecer a presença de todos vocês,
por terem nos recebido aqui também, né? Cara. E eu vou falar um pouco dos resultados do ano de 2013 e vou falar do relatório trimestral. A cada trimestre, né, fecha o próximo mês, nós vamos estar aqui presente fazendo essa explanação para vocês. Tá? Então, isso a gente costuma fazer para prestar contas e para que o servidor, para que o conselheiro tenha ideia do que está acontecendo com os investimentos. Então, esse relatório ele é um pouco maior, porque ele vai falar do ano, que eu vou tentar ser breve, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição. E eu vou fazer uma retrospectiva do ano de 2013. Né? Bom, como todo mundo pode acompanhar na televisão, o ano de 2013, 2012, 2013, o que aconteceu na nossa economia? Né? A quebra da zona do euro, uma crise muito grande lá fora, Estados Unidos, que começou com aquela crise na bolha imobiliária, também, né? E tudo isso acabou ocasionando uma alta volatilidade nos investimentos e na economia do Brasil. Então, rapidamente, só um panorama internacional, para a gente saber o que está acontecendo, o que aconteceu em 2013. Estados Unidos, como eles quebraram, né, essa crise começou em 2008, surgiram várias políticas de incentivo à economia. Né? Eles quebraram, eles começaram a se recuperar. Essa busca por essa recuperação, ela não é instantânea. Apertou o botãozinho, ligou, recuperou. Né? Ela é bastante... A gente está falando de uma crise que começou em 2008. Né? Então, é algo que vai sendo recuperando ao longo do tempo. Então, o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, assim como nós brasileiros temos o nosso Banco Central, lá nos Estados Unidos tem o Federal Reserve, Fed, que é o Banco Central deles. Eles começaram a estimular a economia. Bom, igualzinho aqui no Brasil. Como que você começa estimulando a economia de um país? Primeiro, reduzindo a taxa de juros. Para quê? Para a população poder consumir, não é? Estimular o consumo. E isso começou aqui, no caso dos Estados Unidos, eles injetaram esse dinheiro na economia, só que o Federal Reserve, ele passou não só a injetar a economia, lançar outras políticas para poder recuperar. Por quê? Porque os Estados Unidos eles têm muita troca comercial com outros países. Então, quando quebrou um, imagina, quebrou, acabou atrapalhando o crescimento dos outros. Então, em 2013, eles começaram, vamos dizer assim, eles fizeram uma carga na bateria ria do carro, o que você faz? Você dá você liga para poder pegar no tranco, não é? Eles fizeram isso com a economia americana. No ano de 2013, ao longo do ano, eles começaram a retirar essas políticas de incentivo, fazer com que a economia andasse sozinha. Então, qual é o maior desafio lá para eles agora? É o abismo fiscal. São também o mesmo problema que a gente tem aqui no Brasil, uma alta carga tributária. E Estados Unidos intervém diretamente em tudo no mundo. Né? Eles começaram a intervir nas guerras, como ao longo da história isso foi acontecendo. Não é diferente, porque politicamente e economicamente isso é viável para eles. Então, acabou tendo uma ameaça de guerra na Síria e eles acabaram também tendo que gastar para poder manter a hegemonia política deles também. Então, assim, é um país que está em recuperação, né? Espera-se que se recupere, já está trazendo indícios, os números não aumentem, eles já estão conseguindo se recuperar e é bom para o governo brasileiro, por quê? Para nós, porque nós temos trocas comerciais com os Estados Unidos. No caso da Europa, todo mundo pode acompanhar pela TV que alguns países bastante famosos aí acabaram
Portugal, Espanha, Grécia, né, tiveram um problema muito sério para honrar as suas dívidas lá fora. Como eles fazem parte de um bloco econômico que se chama Zona do Euro, imagina só, a Grécia começou a quebrar, aí começou a quebrar Portugal, começou a quebrar a Espanha, então essa reação em cadeia fez com que causasse tudo o que causou na Europa, desemprego, problemas sociais que eles nunca enfrentaram. Como que você faz para estimular a economia de um país? Baixa taxa de juros. Então, isso se chama política monetária. Eles acabaram fazendo isso lá e o ano de 2013 foi destacado pela menor taxa de juros do ano, em 0,25%. Então, imagina só. Nós, Brasil, a gente chegou a 7,25%, a gente já estava comemorando. Imagina, né, o quanto a gente tem que avançar, isso porque a Europa está em crise, né, para baixar a nossa taxa de juros. Então, olha a diferença do nosso país para o bloco econômico Zona do Euro. Ainda em 2013, a China, país parceiro do Brasil, com relação a trocas comerciais, também enfrentou o mesmo problema. Né? A Europa quebrou, os Estados Unidos quase quebrou também. Então, ao fazer essas trocas comerciais, eles também tiveram um problema muito sério na sua economia. O crescimento ficou estagnado, né? Tiveram uma crise, um abismo fiscal muito grande também. E aí, qual foi a diferença da China para o Brasil? A China apresentou um PIB no ano passado de 7,7%. Sabe o que isso significa? Nós não crescemos nem 2%. Então, imagina, a nossa economia, por mais que teve uma tentativa de baixar imposto de automóvel, baixar imposto de eletrodomésticos, a nossa população foi se endividando. Né? Ela tomou dívidas e não conseguiu recuperar o prejuízo, o Brasil não cresceu. Lá na China, o que eles fizeram? Planejamento. Eles passaram a deixar as suas trocas comerciais com os outros países, trabalhar na exportação e começaram a realizar um plano de desenvolvimento chinês que foi o que deu certo. Né? Eles foram reduzindo a taxa de juros, mas não só reduzindo como se fosse a solução do problema. Eles também mantiveram um aquecimento do consumo interno. Então a população daquele país começou a comprar e fez com que a demanda agregada do país fosse maior. Okay? Demanda e procura. Então, fechando aqui o panorama internacional, nós vamos falar um pouquinho de Brasil. 2013 foi um dos piores anos para investimentos para o nosso país e para os institutos de previdência. Tá? Incluo vocês. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, nós tivemos que utilizar de mecanismo de política monetária, no nosso caso, subir taxa de juros para poder conter um grande vilão nosso antigo, que é a inflação. Como não houve o crescimento esperado ao longo de 2011, 2012, nós pagamos um alto custo por aquela curva de decréscimo da taxa de juros, por todo aquele estímulo à nossa economia. Né? Estímulo esse que ocasionou no endividamento das famílias, que ocasionou em desemprego, que ocasionou no aumento da inflação. Então, tá aí, gente. Inflação, uma coisa importante que eu preciso explicar para vocês é que a ausência da inflação ela não é boa para a economia. Mas também, uma inflação muito alta também não é. O que se espera é que tenha um equilíbrio e que se possa contê-la dentro da sua casinha, né? Para que a gente possa manter o controle. Porque a inflação sob controle mostra que tem gente comprando e tem gente vendendo. Né? Então, retomando, além de todo esse problema, como eu já falei para vocês, o crescimento foi bastante insignificante,
em cima dos nossos outros colegas aí emergentes, nós tivemos um ano muito ruim para a renda variável. O que é renda variável? Vocês podem me perguntar. Gente, renda variável é quando a gente fala de bolsa de valores. Alguém já ouviu falar de bolsa de valores? Tem curiosidade em saber? Bom, o ano de 2013 ele foi destacado principalmente pela queda brusca de um índice muito conhecido, muito importante, que é o Ibovespa. Aí vocês vão falar assim para mim, mas por que é de São Paulo? Né? É a Bolsa de Valores, é onde acontece a compra e a venda das ações. Antigamente, essas ações elas tinham a Bolsa no Rio e as ações elas eram compradas e vendidas por telefone. Então os operadores ficavam lá embaixo na maior loucura, estou comprando, estou vendendo e assim por diante. Hoje essa negociação é eletrônica, né? E as ações que mais se destacam, que mais são negociadas, formam o índice Ibovespa. Por isso, sempre que eu falar para vocês aqui de renda variável, não varia, então eu vou estar falando das ações, não só das ações, né? Quando a gente for aprofundar um pouquinho no curso de CPA 10, eu vou falar mais da renda variável para vocês. Mas, no ano passado, nós tivemos um acumulado, se eu falar assim, nos 12 meses, de menos 15,50% de queda no nosso índice Bovespa. Nossa, mas tudo isso. Então, se você tinha investimento, um fundo de investimento, você tinha investimento atrelado a esse índice, o que aconteceu no final? Perdeu. Deixo isso. Mas não é culpa tua. É culpa realmente do mercado. Além de tudo isso, uma desvalorização muito grande do real frente ao dólar. Isso mostra que a nossa economia realmente não cresceu. Tiveram outras razões para isso acontecer, né? Dentre elas, o mau crescimento da nossa economia, dentre outras. O índice Bovespa, ele teve uma queda bastante abrupta também, porque o nosso amigo Eike Batista, conhecido aí pela mídia, acabou tendo uma perda de 90% do seu patrimônio, ou seja, do seu dinheiro investido nas suas empresas. O que aconteceu com isso? Tinham ações das empresas dele que compunham o índice Bovespa e com isso fez com que levasse para baixo também a rentabilidade do índice Bovespa para baixo. Estou falando então, primeira ideia, né? Ibovespa, renda variável, no passado, péssimo para os investimentos. Aí vocês podem me perguntar assim, mas tem gente que pode aproveitar, não pode? Comprar na queda para vender na alta? Tem muita gente esperta que faz isso. Cabe nós sabermos a oportunidade também dos institutos de previdência. Mas tem que analisar caso a caso. Por quê? Porque aqui é dinheiro do servidor. A gente não dá para colocar o dinheiro num risco muito elevado. Se vai ter esse risco precisa ser analisado, né? Precisa ser de comum acordo. E é isso que vocês estão fazendo, me chamando aqui, chamando o Renan, chamando a Cíntia, que faz parte da nossa equipe, para quê? A gente passar a informação para vocês. Então, é muito importante esse tipo de reunião. Bom, além do dólar em alta, né? Ele deu um salto aí de 1,94 a 2,45. Então imagina só. Nós também tivemos rumores de rebaixamento do rating do Brasil. O que é isso? Rating é quando você analisa aquela pessoa que pode dever para você. Se você emprestar dinheiro para o seu cunhado, você vai receber? Para o meu, se emprestar. Então, qual é o risco de você não receber? Isso permite uma classificação. Isso é rating. O Brasil ele se classifica no rating. Né? Com todos esses rumores na nossa economia, e principalmente os investidores começaram a olhar lá de fora, as notícias falam assim, nossa, Brasil está com problema. Toda hora o governo vem intervir na economia. O que está acontecendo? Ele não anda sozinho.
Percebe? Passou a aparecer uma desconfiança muito grande em cima dos nossos investimentos. Então, os investidores lá de fora passaram a investir menos nas nossas atividades internas. Ok? O que tudo isso tem a ver com o nosso instituto aqui de Itaocaba? Muita coisa. Por quê? Ano passado, nós tivemos a alta de um antigo conhecido nosso, que era os índices de inflação, não é verdade? A gente passou a ouvir falar de inflação de novo. Mas isso por quê? Porque os preços foram subindo, né? Já a política de queda de taxa de juros não foi suficiente para estimular o crescimento. Então, qual é a receita para baixar a inflação? Vou subir a taxa de juros de novo. Assim a inflação fica sob controle. Foi o que foi acontecendo ao longo do ano de 2013 e continua no ano de 2014. Bom, aqui tem alguns dados que não fazem mentir, né? Mas agora vocês vão me perguntar assim, nossa, mas no primeiro semestre de 2012, 2013, a gente tem uma alta da inflação. Culpa do tomate. Sim, em partes foi culpa do tomate. Em partes a gente tem que lembrar também que o tomate tem a sua sazonalidade da safra. Então não é uma questão de subiu também só por causa da inflação. Outros produtos também subiram e fizeram com que essa cesta de produtos estivesse nos preços elevados. O que é inflação, gente? É alta de preço, não é? Você vai no supermercado, vê o preço da cebola subir. Você vai na quitanda, vê o preço da maçã subir. Então, você vai pegar um ônibus, vê o preço do transporte público subir. Então, a gente pode conceituar aqui que o primeiro semestre de 2013, ele foi nessa onda de aumento de preços, principalmente de alimentação. Cebola, batata, tomate, tiveram uma alta muito grande nos seus preços. Mas também porque a safra também não foi favorável. E o que aconteceu em julho? De julho para cá, como vocês se lembram, tiveram as manifestações. Não é? Todo mundo pode acompanhar na televisão. E o que as manifestações trouxeram? As manifestações trouxeram queda nos preços do transporte público das grandes capitais. Certo? São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, BH. O que aconteceu com o preço das passagens? Caiu. Como que é feito o cálculo desse índice, do IPCA? O índice de preço ao consumidor amplo, é o IBGE que calcula. Como que o IBGE calcula? O IBGE calcula da seguinte maneira: ele pega simplesmente uma amostra das maiores capitais do Brasil de trabalhadores que recebem salários de 0 a 40 salários mínimos e faz uma amostragem em cima do cálculo. Isso quer dizer o quê? Resumindo, essa inflação que a gente vê caindo ao longo do segundo semestre, ela não é verdadeira. No cálculo do IBGE, ela não calculou transporte público, por exemplo, da região daqui de Itaocaba. Então percebam que muitas vezes em economia os dados não são exatos. A real situação, ela muitas vezes não é retratada, né? Então, de certa forma, nesse caso, as manifestações foram boas para o resultado da inflação. Então, ainda gostaria de fazer aqui um adendo. Eu não estou fazendo nenhuma análise política, tá? A gente está fazendo só uma análise fria em cima dos dados de economia. Eu não faço aqui alusão política nenhuma. Bom, tem o IPCA e tem o INPC. Aí vocês vão me perguntar, mas qual é a diferença de um para o outro? O IPCA aumenta de preço, o INPC também aumenta de preço. Só que o IPCA é mais abrangente na base de cálculo. Então, os resultados eles são mais abrangentes. Tem instituto que utiliza o IPCA mais 6% como meta atuarial, como nota de corte para ele passar. E o INPC mais 6%
alguns institutos também utilizam. Então a gente pode usar, dependendo do cálculo atuarial, o atuário no final do ano faz o cálculo, faz a avaliação, e aí ele define o que é melhor para cada município. Então, por isso é tão importante a gente acompanhar os dados da inflação. Bom, taxa de juros. Estava falando de inflação, mas a gente tem que lembrar que tudo começou no ano de 2011, 2012, com a queda de taxa de juros. Então, uma montanha russa para baixo, né? Com emoção. População. Teve uma oferta de crédito muito grande, oferta de financiamento muito grande, a possibilidade de financiar o teu carro em menos taxa de juros e mais prestações, a possibilidade de financiar o teu eletrodoméstico e assim por diante. O que aconteceu para cortar? O aumento da inflação. Com o aumento da inflação, essa curvinha aqui, ela passou a ser uma montanha russa para cima, na subida. E toda subida é mais difícil do que toda descida, não é? Então, essas datas que estão no gráfico aqui, nada mais são do que as reuniões do Copom, Conselho de Política, Comitê de Política Monetária da nossa economia. Eles definem, eles fazem as reuniões com base na análise de dados. Primeira reunião são em 2 dias. Primeira reunião, análise de dados. Segunda reunião, as decisões. Então eles votam para quando que vai o aumento da taxa de juros. Bom, nós estamos fechando 2014 a 10,50%. Ou seja, estamos amargando aí uma alta taxa de juros novamente. Aí vocês podem me fazer uma pergunta como pessoa física. Ah, mas quando baixou a taxa de juros na minha época, os juros do meu cartão de crédito não baixavam. No caso dos juros do cartão de crédito, a taxa de juros, a taxa Selic, ela é apenas um parâmetro. Ela não é seguida fielmente. No caso do cartão de crédito, o que acontece? Você paga o tal do crédito rotativo. Vocês já fizeram conta analógica? Daí você fala assim, vou fazer tantas prestações. Aí você faz a conta, é o dobro, né, da parcela, às vezes. O que é isso? É o crédito rotativo. Ou seja, você está pagando pela tua inadimplência e pela inadimplência do outro. O que é inadimplência? É a falta de pagamento. Por isso é tão caro essa taxa de juros. É uma taxa de juros específica. Ok? Então, os resultados na economia, eles são bastante difíceis da gente, eles não são rápidos, né? Não é dar um remédio, dar um antibiótico, passou a doença. Não é assim. Demora para surtir efeito. Bom, eu trouxe aqui para vocês só um comentáriozinho sobre a portaria 440. É uma tentativa do governo brasileiro e da Previdência Social, do Ministério, uma resposta à Operação Miquéis, vocês puderam acompanhar na televisão, com suspensão do Instituto de Previdência. Então, o Ministério da Previdência ele passou a lançar essa portaria, aglutinando, né, fazendo com que os institutos e os fundos de pensão tenham mais regras. Uma delas, a qual vai impactar direto na vida de vocês. Conselho Fiscal, Conselho Administrativo, Comitê de Investimentos, agora responde igualzinho e junto com o gestor da RPPS. O gestor da RPPS é aquele CPA 10 que assina. Viu, presidente? Então, observem a importância de uma reunião que a gente tem como essa aqui, para passar para vocês os resultados, para falar dos investimentos e para a gente correr atrás do que a gente pode fazer com a nossa carteira. Então é para isso que eu estou aqui. Tá? Então assim, mesmo que você não entenda muito, comece a acompanhar o jornal, comece a se inteirar. Às vezes, pelo pouco que a gente entende, a gente já pega toda a meada e fala assim, governo, você está fazendo isso, mas não está fazendo de graça. Então assim, vamos começar a entender por que está tão difícil fazer gestão de regime próprio agora, né? Trabalhar no Instituto de Previdência. Eu falo que o gestor tem que ter um coração bom. Por
Por quê? Porque a dificuldade é muito grande de manter os resultados positivos. O mercado não está ajudando. Com isso, o fundo pode, por exemplo, vir a quebrar? Olha, é muito difícil o fundo quebrar. Porque pelo que eu estou entendendo, você está dizendo o seguinte: a gente tem que movimentar o dinheiro, porque se ele ficar parado, é igual, por exemplo, o governo paga para a gente 0,5 uma poupança, mas te cobra de juros 10%. Te cobra de juros, tem a questão do aniversário da poupança. Então, tem essas coisas. Você quer dizer, por exemplo, o dinheiro não pode ficar parado. E agora, com a alta de taxa de juros, existe a nova remuneração da poupança. Então, assim, o que a gente pode fazer, nesse caso, é fazer o cenário a nosso favor. Já que está tudo ruim, eu vou procurar a estratégia correta e vou seguir. De investir naquilo que está legal. E eu vou mostrar para vocês agora, a partir de agora. Então, só finalizando a portaria, CRP, né? Certificado de Regularidade Previdenciária. Agora vai ter regra para aprovar o CRP. Antes tinha uma regra assim, né? Você conversava lá com o Ministério e tal. Agora vai ter lei para isso. Outra regularidade, né? A questão da assinatura junto com o gestor. Outra questão é o lançamento do programa de certificação de RBPS, de regime próprio. Ou seja, agora vai ter que todo mundo estar certificado até junho do ano que vem. Né? Então, assim, tem sempre uma coisa a ser ajustada. Como essa lei ela foi feita de uma hora bastante rápida, né? Em resposta à Operação Miquélias, isso explodiu de uma maneira, sabe, lembra, gente, a história da loira, tem os institutos, ganharam dinheiro com isso, vocês estão lembrados, né? Então, e aí, o que aconteceu? O Ministério precisava dar uma resposta à sociedade. Eles criaram essa lei, só que eles não estipularam as regras da lei. Então, com certeza, essa portaria ela vai sofrer alterações ao longo do percurso, tá? Bom, outra informação importante é com relação a um ranking que vai aparecer falando dos melhores institutos, as melhores gestão de fundos, gestão de institutos de previdência. Tá, mas e o hiato entrado na lei? Alguém aqui que estudou direito vai entender o que eu estou falando. Nós vamos buscar uma boa gestão, mas como que eu vou comparar a gestão do município de um patrimônio que tem dinheiro 2 milhões com um município ou com um fundo de pensão que tem 600 milhões? Qual vai ser esse critério? Então, assim, nós estamos notificando o Ministério, perguntando realmente para eles qual é o caminho a seguir para a gente ajudar os nossos clientes, mas ainda esse ato dentro da lei é bastante existente. Bom, falando agora da dificuldade de se fazer gestão. Não sei se todos têm acesso a revistas de institutos de previdência. Uma delas é Investidor Institucional. Você falando do CRP, ele hoje é por decreto do presidente, certo? Ele vai virar lei. Vai virar lei. Então, virando lei, os municípios que têm uma liminar que consegue receber recursos do Estado e do governo federal, essas liminares vão cair. Futuramente, sim. Então, não adianta. Vamos supor, o prefeito daqui, ele atrasar as contribuições, não adianta ele ir na justiça pedir uma liminar para receber verba que ele não vai conseguir. Vai ser muito mais oneroso, muito mais difícil. Né? Justamente, o Ministério está fazendo isso de olho nesses recursos todos. Para que se arrume a casa. Exatamente. Tá? Colocar a casa em ordem aí a partir de... o prefeito atrasa? Então, vários prefeitos estão atrasando agora, principalmente o patronal. Bom, aí é uma dificuldade muito grande. Né? Essa questão ação penal, né? É processual mesmo. Artigo Primeiro, 168A. oficiar o prefeito e buscar a decisão perante a lei. Não tem o que fazer. E ele pode ficar quanto tempo sem repassar essa situação dela? Aí precisa ver com o Ministério realmente. Não tem a portaria não aborda nada. Qual o tempo mínimo que ele pode pagar ou não? Não tem. Tipo, nós tivemos, nós aqui no nosso, você sabe disso, nós tivemos quase 4 meses, né, Cadu?
4 meses? 4 meses ou 5 meses de atraso sem repassar o dinheiro para o nosso. Aí isso que eu acho que muita gente aqui quer saber. O nosso dinheiro, o que nós temos que fazer? Aplicar, sair, tirando dinheiro de outras aplicações para pagar as pessoas que já estão aposentadas. O fundo de pensão perdeu. Quando o prefeito pagou, ele não pagou com juros. O fundo continuou perdendo. O fundo continuou perdendo. Verdade. Realmente Então, é judicial. e aí, se você fala, você se você toma uma ação, desculpa a palavra, uma atitude, você está errado, porque você tinha que esperar. Se você faz ação, você é taxado, muitas das vezes, como você foi uma pessoa corrupta, que o fundo está sendo corrupto, que o fundo está mexendo no dinheiro que não foi aplicado. Mas muitas pessoas não sabem que o dinheiro do fundo nós mexemos em aplicação no qual não foi repassado o dinheiro. Então isso que eu queria, que você está sabendo disso, você expôs, não sei se é você ou quem vai expor, se é o Renan, para o pessoal o que está acontecendo com o fundo. Na verdade, isso que o pessoal quer saber. Esse repasse nosso. Nós recebemos um repasse que estava atrasado no ano passado, no dia 6 de janeiro. Estava atrasado quase 6 meses. E, no entanto, você sabe que aqui no interior estava sendo falado que o dinheiro estava sendo mexido, que a gente está mexendo, que o secretário está mexendo, que o outro está mexendo, que o dinheiro estava todo remexido, todo mundo ganhando. Mas ninguém falava, a prefeitura, ou o prefeito, ou alguém, dava condições da gente poder falar. E nós não quisemos colocar isso em prática para não dizer que a gente estava falando. Então a gente resolveu fazer isso, reunir aqui para expor também, a gente está querendo que você expôs, você está sabendo, expor, o Renan também está sabendo, expor ao nosso servidor, apesar de ter poucos aqui, esclarecer essa nossa dificuldade. Só para deixar bem Só claro. deixando você finalizar, tá? Mas só para poder. Esse é o maior esclarecimento que a gente, sinceramente, Que a maioria não sabe. que a maioria não sabe disso. Que E a acha gente, que a gente faz parte. que a gente está escondendo, que a gente está causando. Da parte da de Mateus, É, é até importante aparecer esse tipo de questão. Nós não fazemos a consultoria na parte previdenciária. Isso aí. Nós fazemos a consultoria na parte dos investimentos. Então a gente lida direto com o mercado financeiro. Então, também você, desculpa, Patrícia, que você passe para eles que o nosso investimento, como está sendo feito, aonde. Então, eu vou expor agora os resultados. Então, essa parte interna de vocês não é nossa competência, não está no nosso objeto de contrato, certo? Eu entendo que vocês têm que conversar com o prefeito e negociar de uma maneira, primeiro, pacífica e depois, caso não ocorra, fazer um ofício. Essa questão do prazo, no caso, é a lei do Instituto que ela fala. Provavelmente deve estar lá 10 dias após o pagamento dos servidores, o prefeito tem que repassar. A nossa lei que estipula, o Ministério da Previdência, ele não vai interferir se é 2 meses ou 3 meses. Se a nossa lei fala que é 10 dias após o pagamento do servidor efetivo, então são 10 dias. Às vezes, é claro, se for o prefeito, eu vou atrasar mais um dia. Mas em outra parte deles, eles vieram aqui para dizer a aplicação, mas eles têm essa parte também, que eles sabem que às vezes tem que aplicar áudio, marcar as coisas no interesse, o dinheiro foi repassado, o pessoal está precisando aplicar, aplicou tanto num banco, não aplicou no outro, nova assinatura de um, nova assinatura de outro, estamos no sufoco que não vamos fazer. Aí eu falo, pede o Renan para ver, pede, não é a Laene que está respondendo, para quê? Para o povo, para nós servidores, não é povo não, porque o meu dinheiro também está aí. Eu quero daqui a 30 anos, quando eu tiver com 80 anos, estar recebendo meu dinheiro. E ter dinheiro para receber. Se ele for descontado, que eu, no meu caso, quase 500 reais por mês no meu salário,
Quer dizer, eu quero receber, eu já estou com 30 anos, ano que vem, já posso estar aposentado, já posso, estou de licença plena. Então, eu quero que daqui a 30 anos, 40 anos, se meu quem ficar, quem fica, continue recebendo, sabe, que tem filho pequeno, daqui a... Eu quero viver 150 anos. Então, entendeu? Eu não estou te cortando não, mas você entendeu, né? Claro, entendi. Essa questão de ficar resgatando realmente o fundo, o Itaprev, é ruim. Todo mês tem que fazer baixo de 100, 150, 200 mil para estar pagando os aposentados vocês estão tomando conta pra o gente. prefeito não está repassando. Por isso as estratégias precisam ser revistas. Né? A gente Por isso precisa que eu perguntei se usar ele o pode cenário quebrar. econômico a nosso Porque favor. por exemplo, se o prefeito não Sabe repassa por o que dinheiro pode pra lá. quebrar? Seguinte, existe uma resolução, existe uma lei. As aplicações do Instituto de vocês, daqui no município, elas não são decididas, hoje o presidente acordou, Isso é importante né, também você falar. com humor bom, o Inter, ele ganhou, o Flamengo ganhou, então ele vai lá e vai fazer a aplicação perante os olhos azuis do gerente. Não é assim que funciona. Existe uma lei, existe um limite. Esses limites eu vou apresentar para vocês também. Então, não é assim, eu quero aplicar e pronto, acabou, eu apliquei. Então, justamente o Ministério da Previdência faz isso, tem essa atitude, primeiro, para que não quer. Segundo, Porque o dinheiro que eles retiraram deixou de ganhar. E Exato. já que não recebeu com juros, é prejuízo. exato. E outra, que aí É prejuízo pra gente. E aí, desculpa, mas aí eu vou abrir a realidade para vocês. É interessante para o governo que tem um Instituto de Previdência. Olha, vou contar que papai não existe. Por quê? Porque Instituto de Previdência, a lei te joga para aplicar no 100% de fundo público, limite máximo da aplicação. Os outros limites são todos pequenininhos. O que é título público? Você está pagando pela dívida do Brasil, pela possibilidade do Brasil quebrar. Você paga isso. Quando você compra título público, o Ministério te joga lá para aplicar no 100% e fala que você vai ser conservador se você faz isso. Só que agora eu vou provar para vocês e vou falar que não. Que, de acordo com o mercado financeiro, também há risco na aplicação de título público. Isso quer dizer o quê? Que a gente não pode ficar só na mão de título público. A gente tem que buscar outras oportunidades, outras ideias de investimento. E eu não estou aqui, maluca, falando para vocês que vocês vão, de uma hora para outra, tirar dinheiro do Banco do Brasil da Caixa e passar em outro banco. Não é isso. Mas precisa ter diversificação. Né? Conhece a história dos ovos em várias cestas? Né? E dentro da diversificação precisa pulverizar. Ou seja, vou botar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, de acordo com o cenário. Não está com alta de taxa de juros? O que está pagando mais agora? O CDI. Mas eu sei o que é isso. CDI, Certificado de Depósito Interbancário. Esse cara, o CDI, ele é uma taxa de juros que um banco empresta dinheiro para o outro. Isso é todo dia. Pode reparar. Então, se a taxa de juros subiu a taxa de juros, o que está acontecendo com os investimentos? Para onde eu vou seguir? Para os fundos que seguem CDI, que são os chamados TI. Só que existe um limite. Você acha que a lei vai te jogar nos 100%? Não é ainda não. Ela vai te jogar nos 30%. Então, gente, por isso que eu estou aqui falando para vocês. Essa ferramenta, ela é muito boa, mas a gente precisa usar ela a nosso favor. Nós financiamos títulos públicos federais. Essa é uma realidade. Aliás, o Brasil, esse ano é ano de Copa, é ano eleitoral, precisa de dinheiro. Precisa pagar a conta. Quem vai pagar? São os institutos de previdência. Então, Não te cortando, Patrícia, porque já vários funcionários chegaram perto de mim e falaram: por que vocês não pegam o dinheiro do Instituto e aplicam tudo na poupança? Não pode, a lei Você não permite. tem risco, aí você não vai ter risco de perder. Falei, gente, mas não pode. A gente só aplica aonde permitido e tem o valor. e você vai deixar de ganhar. Né? Pois é. Então, os limites,
eles são estabelecidos. Você não pode aplicar assim do jeito que você quer, que você bem entende como você faz com o seu dinheiro. Então, só para mostrar para vocês, aqui vai um alerta da dificuldade que foi ano passado. Porque o que acontecia até então? Né? Quando estava caindo a taxa de juros, estava uma beleza para todo mundo. Estava todo mundo tomando empréstimo, todo mundo comprando carro financiado em 36, 48 vezes. Só que a inflação foi subindo e a crise se instaurou aqui no nosso país. O crescimento não ficou bom. O que aconteceu nos títulos públicos? Ficaram voláteis. O que é volatilidade? Vou dar um exemplo para vocês. Meu marido é palmeirense. Imagina como ele passou em 2013. Né? Na bem que eu sou corintiano. Mais ou menos. Mas imagina só. Volatilidade é humor. Se você está mal-humorado, e o mercado funciona assim. Se acontece alguma notícia, acontece alguma coisa, o que acontece no mercado? Ele reage. Exemplo, as ações do nosso amigo Eike Batista. Começaram a aparecer notícias que ele não ia se bancar sozinho, as ações despencaram. É assim que funciona o mercado. Então, Amanhã eu vou ver como é que vai ficar o meu humor. Então, Vai é ficar só uma feio. maneira de explicar para vocês que a gente precisa analisar que volatilidade é uma medida de risco. Né? Se eu estou muito irritada na TPM, passo em frente a uma loja de sapato, qual é a probabilidade de eu comprar 20 sapatos? Se a minha volatilidade, eu olho a vitrine, quero um, quero outro, ou seja, o meu humor vai me atrair, eu vou querer comprar. Se eu tiver dinheiro, claro, eu vou querer comprar um monte. Mas se eu estiver bem comigo mesmo, eu não vou comprar nenhum. O Merado sabe disso. Então é a mesma coisa com relação ao mercado. Os títulos públicos, que antes eram nossos amiguinhos, e a gente conseguia botar tudo nele lá, né? E ele pagava a conta, a gente batia a meta. Esse ano, ó, eu vou mostrar para vocês, ele fechou o ano negativo. Ou seja, eu estou querendo dizer, lembra do Ibovespa, da renda variável, do nosso amigo Eike Batista? Tá boa, né? Foi ruim. E a renda fixa, que é título público, também foi ruim. Isso se chama risco sistemático. Gente, não é culpa do Caju, não é culpa dos conselheiros que não tá bom, a situação não tá boa. Não é. É o mercado que não está respondendo às políticas de estímulo do governo brasileiro. Infelizmente, nossa economia não está andando. Aí você bota gasolina aditivada, você bota óleo no motor, mas o problema não é esse. É que realmente o carro está sem pneu. Então, assim, entenda a dificuldade nossa e do gestor em fazer gestão. Você falasse para ele, o que acontece? Surgiu no início do governo que o Itapé e o Calcário estavam dando prejuízo. Eles vinham falar para a população que dizia que era só o Itapé e o Calcário, que só Itapé que estava nessa perda. O Instituto no Brasil bateu meta tutorial no passado. Patrícia, Nenhum. voltando atrás um pouquinho, ela falou aí que o fundo não quebra, né? Não, existe uma lei Que não quebra. que te coloca, claro, que Certo. tem a questão dos repasses e tudo mais, mas existe uma lei Nós temos, que norteia os seus investimentos. certo, nós temos vizinhos aqui perto da prefeitura do fundo que ela quebraram. Mas existe uma lei que norteava isso? Não, inclusive, tem aqui dessa fundo aqui, na época, não sei quem era o presidente, fez um investimento de determinado fundo e não teve renda nenhuma e acabaram perdendo dinheiro. Nós já passamos. Agora, o que acontece no nosso município é que passa prefeito, vem prefeito, passa prefeito e continua a mesma coisa. Ele desvia o dinheiro do servidor, que é descontado ali no seu pagamento, e não repassa para o fundo. Amanhã é pagamento, vai desconto na folha de todos nós. Eu Quem paga, eu acho, por exemplo, na minha opinião, como legislador, no meio aqui, eu acho que o fundo de pensão, como
que o Aldemar, ele tinha que mandar uma mensagem para a Câmara passar para a Prefeitura, que dá um prazo a ele, por exemplo, de 48 horas descontadas funcionárias para mandar o dinheiro para o fundo. Por isso que eu te Se ele não fazer, se ele não fazer, entrar com o Ministério Público para... Já existe, né? Já existe. Tem que fazer isso, porque vai... Mas se já existe, passa 6 meses. Ele passa também servidor. Porque a Ju responde. Vem prefeito, A lei lá hoje manda que ele passa a parte do servidor. Casou, um minutinho só. Nós estamos aqui, por exemplo, ano passado, ano retrasado, com lei, que veio o prefeito pedir parcelamento da dívida dele para Itaprévio, que não foi repassado para Itaprévio. Então, eu acho que tem que ser mais rigoroso lá, passar para a Câmara, lá para o prefeito. Também Cobrar do prefeito. Dá um prazo, por exemplo, 72 horas, senão entra aqui a Câmara e o Itaprévio, o Ministério Público mandar o dinheiro. Bom, Como não aparece, Mas foi feito, mas até hoje não tem. ninguém resolve nada. Não, mas vou fazer o quê? Ué, Mas eles não respondem. não, Ministério Público eu acho que o advogado lá do Itaprévio, o advogado da Câmara, que tem que... Mas, Rui, presta atenção, nós já fizemos isso. Mas o Ministério Público até hoje não respondeu a gente. E aí, o que a gente faz com a gente? Eu particularmente, pelo segundo mandato, eu sou contra. Às vezes tem pedir parcelamento da dívida do serviço. Parcelamento. Sim, eu reconheço, também fica, nós também ficamos Se esse for, vai ter direito que só Mas nós não, elas também não sabem, eis o mistério. Por que a gente dá a entrada na prefeitura, a prefeitura não responde, a gente manda, encaminha para o MP até hoje não respondeu e ele pagou. Você quer ver, Júlio? A parte patronal Você que a entendeu? prefeitura tem que pagar, ela tem 240 meses para fazer o parcelamento. Existe uma lei Mas aí federal que é autoriza. lei federal. Autoriza, se ele atrasar, ele parcelar. A parte patronal é 240 meses. Servidor são em 60. Não pode atrasar o que desconta. Ele não pode atrasar para servidor. Pode, existe essa lei. Você entendeu? Você quer ver? Nós não tínhamos ninguém, não está lá. Aquele parcelamento foi feito, não foi pago e hoje tem 1.200.000 e... Não é? 1.200.000 um quebradinho. Ele vai mandar para vocês? É para parcelar. Pode até haver para ser menos, mas ele vai pedir 240 meses para pagar. Aí vai chegar o quê? De 1 milhão vai pagar 10 mil por mês. 10 mil por mês. Isso aí, entendi. Você entendeu? Ué. Aí por isso que as pessoas falam que A lei é a lei. permite que seja feito errado. É a lei. Então, vamos falar dos investimentos. Vamos falar de mercado Vamos voltar financeiro. ao investimento. Vamos falar de mercado financeiro, vamos finalizar. Esse é investimento. Isso. Então essas foram as notícias com relação ao ano de 2013 na gestão de um regime próprio na parte dos investimentos. Então olha só, mudanças à vista, sob pressão, agora tem que nadar, realmente uma dificuldade muito grande. Eu falei de tudo isso para agora entrar na parte dos indicadores. Né? Eu falei para vocês do CDI, que é aquele primeiro indicador, que está dando para todo mundo enxergar, que é taxa de juros. Então, por isso, agora ele é uma boa opção de investimento. Só que, de acordo com a lei, vocês, Instituto de Previdência, só podem aplicar até 30%. Passou de 30%, desenquadra, vem o Ministério e notifica. Ibovespa, lá, renda variável, despencada. IMAB, eu falei de título público, não falei? Falei que os institutos antes batiam na editorial. Olha o IMAB ali, nada mais é do que título público federal. Olha lá, menos 10,2%. E agora eu vou fazer um adendo. O IMAB, no longo prazo, ele tem longo prazo e curto prazo.
Gente, a mesma coisa, quem tem comércio ou quem já vai lá, compra alguma coisa, sabe. Quando você tem dinheiro, quando você não tem dinheiro, quando está chegando no final do mês, você vai começar a gastar dinheiro? Não, você vai segurar, não é? Se você tiver uma conta, você vai fazer dívida? Não, você não vai fazer dívida. Isso mostra o quê? Que quando a coisa está indo mal, a melhor opção é curto prazo. Existe título público federal ali, uma B5, o qual possui prazo de vencimento de 5 anos para trás. Isso mostra que hoje ainda é uma opção de investimento. Pode dar negativo? Pode dar negativo. Vocês têm que saber também que na questão dos institutos de previdência, não vai nunca dar tudo positivo. Certo? Não é porque o fundo está negativo que estão roubando dinheiro. É porque realmente existe um negócio no mercado financeiro que chama volatilidade. E a gente está pensando no longo prazo. Aposentadoria é daqui para quantos anos? Né? Longo prazo, tem o tal do IMAB 5+. Olha ali, no acumulado do último trimestre, ele fechou em menos de 17,7%. Ou seja, antes ele estava garantindo a meta atuarial. E agora? Péssimo. Então, o maior desafio para esse ano é buscar alternativas que não vão, isso é uma realidade, não vai ajudar você a bater meta atuarial, mas pelo menos você não vai perder dinheiro. O IRFM1, que está ali, com uma rentabilidade de 7,44%, não faz mentira. Particularmente, dentro dele a gente tem um subíndice de título público, também tem IMAB nele, mas ele é menos volátil. Ele é um santista. Né? Então ele mexe com ninguém. Então ali ele vai garantir a tua rentabilidade positiva. Bom, falei disso tudo para agora falar dos investimentos aqui de vocês para finalizar. Mês de outubro, eu vou falar do último trimestre, depois eu vou falar do ano. Olha só, a carteira de vocês, ela tá com Caixa FI Ações Small Caps ativo. O que é Small Caps? São ações que são pequenas ações de pequenas empresas que são negociadas na Bolsa de Valores. Isso é renda variável. No mês de outubro, pagou 1,64. Depois a gente tem o BX50, índice que segue as ações, as 50 ações mais líquidas da Bolsa de Valores, renda variável. Ibovespa, do Bradesco, renda variável. Aí, crédito privado, esse fundo, ele ficou negativo nesse mês, pela própria questão dos papéis de crédito. Né? Quando dá algum problema no crédito, alguma inadimplência, você só vai receber depois. E aí precisa analisar o fundo se tinha recebíveis para receber. Aí nós temos todos os IMAs de longo prazo. Ah lá, IMAB, longo prazo, LP é longo prazo. IMA geral, IRFM1+, IRFM1, IMAB título público e IRFM, que são subíndices. Então vocês meio que balancearam a carteira no curto e no longo prazo. Essa também é uma estratégia. Patrimônio, 13.835, 852. Deixar bem claro para vocês que essas informações são as quais vocês passam para a gente. A gente não mexe no dinheiro de vocês, a gente mexe nos extratos do banco. Vocês mandam para a gente extrato do banco e a gente contabiliza aqui para vocês, fala o que está dando melhor e qual a melhor estratégia. Tá? Isso foi mês de outubro. Novembro, a gente tem quase tudo no vermelho. Olha o risco sistemático da carteira. Eu tenho o IMAB caindo e eu tenho a renda variável caindo também. Isso está retratado aqui na carteira de vocês. O que ajudou a ganhar dinheiro nesse mês? 0,73% no fundo IRFM1. Então, vocês fizeram esse fundo, eu costumo chamar ele de colchãozinho. Por quê? Porque ele faz com que na hora que você vai cair, ele te segura. Então, ele contrabalanceou a carteira. E patrimônio aí,
13.488.563,60. Dezembro, renda variável negativa. Então, os 4 fundos, os 3 fundos de cima negativos, o crédito privado negativo. Aí nós temos todos os IMAs de longo prazo. Esse mês o mercado deu uma recuperada. Então, o título público, nesse caso, ele reagiu. Ele voltou a pagar, mas isso não significa que ele está 100% seguro. E o IRFM1 positivo. Ele vai pagar um pouquinho, ele não vai pagar muito, mas ele não te deixa perder. O que eu estou querendo dizer com isso? Que as estratégias, elas estão aqui. Existe uma lei, a gente precisa seguir. Dentro dessa lei, dentro do que o Ministério pede, a gente consegue fazer uma gestão de carteira. Eu não, por enquanto, não estou falando aqui de mudar bruscamente, mas fazer pequenas alterações com que a gente possa ter, pelo menos, um resultado financeiro melhor no final. Patrimônio líquido de 13.224.627. Aqui é o resultado do 4º trimestre de vocês, ainda falando de outubro, novembro e dezembro. Observem que em azul foi a rentabilidade negativa de novembro. Em vermelho é o risco do mês de novembro, do mês de outubro e do mês de dezembro. O maior risco que vocês tiveram foi quando a volatilidade ela foi para baixo. Isso mostra que, mesmo que quanto maior o retorno, maior o investimento ou maior o risco, a gente também tem que analisar se vale a pena sofrer todo esse risco no futuro, para não perder dinheiro. O desempenho da carteira de vocês, outubro 0,26% no acumulado, novembro menos 2,33%. Sabe por que novembro foi negativo? A título de curiosidade, o que aconteceu? Reunião do Copom, foi mais uma alta na taxa de juros. E isso fez com que o mercado reagisse desse jeito. Então, vejam como tudo é uma questão de humor. E dezembro fechou com 0,84% positivo. Agora eu vou falar do ano de vocês. Então, como que foi o ano inteiro? Aqui foram os desempenhos dos fundos da carteira de vocês. Parece boletim, né? Boletim de escola. Mais reprovado. Quem é professor aqui deve saber o que eu tô falando. Né? Mas, vamos entender que por uma questão de volatilidade, é muito difícil dar tudo no verdinho, né? Então, por quê? Porque existem questões que fogem do nosso alcance. A gente depende da economia, a gente depende das intervenções do governo, a gente depende do que vai acontecer lá fora. Aqui são o desempenho dos fundos da carteira de vocês. Vocês estão aí no verdinho, ainda bastante concentrados no IMA, ou seja, em título público. Dá para a gente fazer um trabalho bem legal dentro dos próprios bancos dos quais vocês possuem. E aqui são o desempenho dos fundos ao longo do ano. Então, de janeiro a dezembro, os 2 únicos fundos que foram positivos e vêm de encontro com tudo que eu falei até agora foi esse da Caixa Econômica IRFM e o IRFM1, também título público da Caixa. Então, observem que realmente é fazer o cenário ficar a nosso favor. Aqui, em cinzinha, é a inflação acrescida de 6%, é a meta de vocês. Em azulzinho, na linha azul, é a rentabilidade que vocês tiveram ao longo do ano, de janeiro até dezembro. Acumulou e aí está a conta. No mês a mês, a gente pode observar que a maioria meio que contrabalanceou, né? Nos momentos em que o título público começou a pagar bem, o humor foi bom, vocês ganharam dinheiro. Quando o título público começou a cair,
vocês perderam dinheiro. Então não dá para a gente ficar 100% nesse título público aqui, ainda mais no longo prazo. Certo? Aqui, a evolução do patrimônio líquido, nada mais é que o dinheiro da carteira de vocês, mas eu faço aqui um adendo, que como a gente não considera a questão dos repasses, que é algo que vocês têm, que vivenciam isso, cada instituto de uma maneira, aqui é apenas uma análise fria em cima dos dados do patrimônio da carteira de vocês. Então observe, aí com certeza o que você falou tem a ver a questão do repasse. Essa questão eu não vou abordar aqui, mas está retratada aqui nesse gráfico. Caso vocês tenham, a gente manda para vocês por e-mail, para terem argumentos depois. Mas começou com 15. Não, a gente está aqui porque o pessoal, muitas pessoas que vêm aqui, eles não vão lá no fundo e a gente está sabendo. E é bom explicar, porque não é que eles vão sair daqui, fica uma coisa clara, que nós vamos, eu já tenho uma noção, porque eu vou sempre no fundo. Mas muitos aqui não têm esse acesso, não tem tempo, não sabe. Então é bom que esclareça para todo mundo ficar sabendo. Então, não é que a gente quer contra nada, contra ninguém. A gente quer mostrar a nossa transparência. É sério. Claro. Então aqui, a evolução patrimonial da carteira 15.470, fechando dezembro 13.220. Aqui é um gráfico de concentração de investimentos, ou seja, tudo que eu falei para vocês até agora vai se resumir, colocar os ovos em várias cestas. Vocês estão buscando fazer esse trabalho. Eu peguei o extrato de dezembro e retratei ele aqui. Então, observem como já está mudando a cara dos investimentos da carteira de vocês, mas a gente tem que começar a trabalhar um pouco mais em cima do que a gente tem aqui. Aqui é limite de concentração da carteira. Em verdinho é o que vocês têm aplicado. Em azulzinho, limite da política de investimentos, aquela que os conselhos votam no final do ano. Para onde que nós vamos esse ano? Qual a perspectiva? Vocês têm que ter também o aval do economista passando o cenário. Costumo passar isso para vocês ao final do ano. E limite da resolução, que é a Lei 3922 de 2010, que está na linha preta. Então, vamos observar o seguinte, tudo que está na linha preta é abaixo da linha preta, é o que está ok. Só ali a gente só precisa arrumar a concentração nesse fundo de renda fixa crédito privado. Certo? De acordo com o Ministério, a gente tem 120 dias para se enquadrar. Ok? Apenas ajustar, colocar um pouquinho ali, um pouquinho aqui, para poder, com certeza, se houver repasse ou rentabilidade positiva, esse número já vai mudar e já vai enquadrar. Ok? Aqui, a consideração, já estou chegando ao fim, 96% e 46% na renda fixa. Então, vocês estão totalmente dentro do que pede a lei. A lei, ela é clara, ela fala que na renda variável vocês podem aplicar até 30%. Vocês estão com 3,47%, está totalmente dentro também do que pede a lei. E 0,07% de disponibilidade financeira, o dinheirinho que tem no caixa para pagar a conta. E é isso, gente. Alguma dúvida com relação aos investimentos? Vamos buscar agora a procurar os limites, os quais estão pagando melhor esse ano, que é o CDI, né? Que é o IRFM1, mais um desafio, e aí já é coisa, né, faixa preta, que são os fundos estruturados. Nós vamos chegar ainda neles, que são os FIIs, Fundo de Investimento Imobiliário, Fundo de Investimento e Participação, FIDIC, são fundos os quais você acredita no projeto e você primeiro pede a avaliação dele, se favorável, você investe nele. Eu só estou falando tudo isso porque vocês têm muito potencial,
O ano passado, só para a gente finalizar aqui, deixar claro isso. Deixa eu até colocar aqui. No ano passado, olha só, vocês ficaram com um resultado de menos 7,67%. Isso mostra o quê? Nossa, mas nós perdemos dinheiro, subiu dinheiro, tudo vai quebrar? Não. Eu acabei de palestrar para vocês o quê? Renda fixa não está boa, está péssima para aplicar. Renda variável, mais péssima ainda. Ou seja, dificuldade muito grande de encontrar opções de investimento que te façam manter dinheiro. Então, por isso, está aqui. E a inflação, né, ainda em alta, 11,79%, que é a meta de vocês, a crescida de 6%. Então, assim, vamos buscar novas opções, sempre ter esse tipo de reunião, trocar ideia mesmo sobre o que a gente pode fazer com a carteira de vocês. Porque a carteira É o dinheiro. são todos os investimentos, independente de banco. Ok? Lei. Não permite ainda. Teve uma época que Há uma podia, né? discussão muito grande. Há uma discussão muito grande. Inclusive, há uma discussão de que a portaria 440 ela já vem para antecipar uma tentativa de alteração da 3922. Porque ninguém está batendo meta, o mercado está muito ruim, mas isso é só uma especulação. Emprestou o dinheiro, acho que 1%, depois não pode mais. Iracema uma vez emprestou. Mas isso é totalmente proibido. É proibido. Isso é totalmente proibido. Não, mas uma vez foi emprestado dinheiro, eu lembro, eu ganhei dinheiro na época. Foi emprestado. Mas depois não pode mais. É igual você falou, o negócio de comprar, por exemplo. Miracema comprou a fábrica de tecidos por R$400 mil, prédio, destruiu aquela porcaria toda, construiu um prédio que hoje pertence à Previdência, de lá, mas hoje não pode fazer mais isso. Não. Mas na época podia. Ela tem uma taxa administrativa, todo instituto tem uma taxa administrativa que ele usa para quê? Para contratar consultoria, para pagar seus funcionários, pagar a conta de água, conta de luz. Existem alguns institutos de previdência que ele tem bastante caixa. Aí com esse dinheiro, por exemplo, ele pode comprar um terreno, ele pode fazer uma reforma na sede, aí sim, mas o dinheiro do servidor em si ele não pode fazer nada. Hoje, a gente aqui é fundo de previdência, existem os fundos de pensão que aí são de empresas privadas, como a Vale, por exemplo, Vale do Rio Doce. Ela, a Previo, que é Banco do Brasil. Banco do Brasil, eles têm um plano de previdência para os seus funcionários que é enorme. Lá, enquanto aqui a gente tem 16 milhões, 15 milhões, lá eles administram mais de 60 bilhões. Então você imagina só o número. Os fundos de pensão existem há muito tempo, então a legislação deles é muito diferente da nossa. Eles podem fazer isso, operações com participantes, que chama. Se eu não me engano, é até com 5% do patrimônio deles, do dinheiro deles, eles podem fazer essas operações. A gente ainda não pode. Eu acredito que daqui a pouco a gente vai poder, porque essa história de previdência de prefeitura ainda é um pouco novo no Brasil. Então a gente está engateando aos poucos para poder fazer isso. Ainda não pode, mas futuramente acredito que isso não vai ter problema. Conclusão, o governo quer que a gente tenha a nossa própria previdência, mas não quer que a gente aplique o dinheiro para ganhar dinheiro. Exatamente. Ele te fala onde você tem que pôr o dinheiro. Ele que determina, você vai ganhar só um O governo quer que você financie o governo. É isso em qualquer Agora, lugar, tá? para resumir para vocês, não tem como desviar dinheiro de fundo de pensão, roubar fundo de pensão, não tem como fazer isso. Não tem. Isso aí é uma coisa. Não tem como roubar. Tem como levar vantagem em emprego, no banco, né? A juíza tem. Mas esse negócio de desviar dinheiro do fundo, ninguém pega. Tem uma forma que tu acha errado, tudo aí, o prefeito está salvo de a gente. Não, o que desconta da gente, ele tem um prazo para repassar. O O outro, ele passa. ele passa. Sabe o que acontece? O outro Ele é que desconta 11% do serviço. e paga quanto? Só tem. E o restante é dele. Quanto? Aí os 14? outros 13% 13. é patronal. É onde a lei prevê que ele Divida aí. Como é maior, ele
140. Nós estamos aí, ó. Nós estamos no fundo. É. Amanhã você anda com aquela plaquinha assim, não fale comigo. O Júlio. O Júlio. Não. O Júlio veio fazer uma análise com a gente, o que acontece? Ele, naturalmente, ele vai ter mais uma rádio que nós. Porque a parte patronal, pelo que ele viu, de algo deve passar de 13 para 22. 22 porque não pode ser mais, não pode, só pode dobrar. Em cima da nossa parte. Então, o negócio é hoje, ele vai para 22, aí vai ficar aquele débito aí. Gente, muito bom, gostei. Vocês estão de Parabéns. parabéns. Confiamos em vocês aí, nos nossos investimentos aí, entendeu? Não deixa nós morrer de fome. Essa aqui que é aposentada aqui 40 anos, não sei. Minhas palavras. Deixa a gente maquiar aí. Mas isso é bom, Vamos embora. Mas a Marta, Gente, obrigado pela presença de vocês, hein? tá? Ah, mas não serve.